uma opinião. 700K. 700K no mercado financeiro, 700 mil, hein, Manuel? 700K no Tesouro Selic, usando 70% da rentabilidade mensal, não seria mais vantajoso do que fundos imobiliários? Sabe que eu tinha visto a sua pergunta, favoritei aqui para responder agora, nesse momento mais adequado, mas eu não tinha notado que era Tesouro Selic. Pensei que estava falando de Tesouro IPCA. 700 no Tesouro Selic, usando 70% da rentabilidade mensal, não seria mais vantajoso do que fundo imobiliário? Manuel, você lembra de 2020, 2021, com a Selic a 2% ao ano? Responde a sua pergunta. Se fosse Tesouro IPCA, eu ia elaborar melhor a minha resposta, mas Selic, meu cara, a gente não tem o menor controle da Selic. Tem época que e são as épocas ruins para o país como um todo, em que ela está elevadíssima. Mas e quando ela vem a patamares decentes, né, 8%, 7% ao ano, como é que faz? Então não. Selic e longo prazo não combinam. Longo prazo você tem que ter algo que seja fixo, né, não pós-fixado, pré-fixado, como, por exemplo, um Tesouro Selic, que vai ter uma parte pós-fixada, que é o IPCA, e outra parte pré. E nessas épocas em que a parte pré está um desaforo, 5,3% ao ano, 5,5%, 6 e pouco, como estava há 3 meses atrás, aí é a hora de falar, putz, vou dar uma casfada nesse negócio aqui, vou garantir IPCA mais 6%, 5,5% ao ano por muito tempo. Agora, num investimento pós-fixado, ele serve principalmente para a sua reserva de liquidez, para que você possa tirar esse dinheiro a qualquer momento sem um risco muito relevante de resgatar com prejuízo. Mas pós-fixado e longo prazo são coisas que não combinam. Concorda, Note? Concordo plenamente e vou colocar aqui duas pimentas na discussão. A Tesouro Selic, ou melhor, Selic tem uma influência muito grande de governo. A gente já viu momentos em que o governo pesou a mão para que a Selic estivesse em patamar XYZ. Indiretamente, quando o governo vai discutir ou rediscutir metas de inflação, em parte ele está influenciando no jogo da Selic. Então, você está confortável com essa ingerência governamental? Essa é uma pergunta. E você tem que considerar que você não está protegido contra a inflação por uma proteção automática. E outra coisa, se você está pensando em concentrar uma fatia grande de dinheiro em tesouro, lembre-se o seguinte: talvez no Brasil a gente, vamos dizer, é um fato histórico que não aconteceu, mas que, como o Humberto está colocando aqui, nada concentrado em uma coisa só é muito bom. A gente tem que lembrar o seguinte: dá uma olhada na história da Argentina e quantas vezes as pessoas não conseguiram, não receberam os valores que estavam no que seria o nosso equivalente ao Tesouro Direto. Aqui no Brasil, felizmente / infelizmente, nós nunca tivemos isso. O que a gente teve de mais próximo a isso foi o confisco da poupança, que não é a mesma coisa, porque poupança não é Tesouro Direto, mas a gente nunca teve até hoje um momento em que o governo falou: não vou pagar meus títulos públicos. Parece que teve uma época, na época do governo Sarney, que ele não pagou os títulos públicos, mas desde que fosse investidor estrangeiro, mas ele sempre pagou aqui dentro, etc, etc. Mas qual é o teu conforto com esse risco? O fato de não ter acontecido não quer dizer que nunca vai acontecer. O confisco da poupança nunca tinha acontecido, até que aconteceu. Então, sinceramente, eu, pelo menos, não tenho coragem, não tenho estômago de investir uma fatia grande no meu portfólio em alguma coisa que dependa de governo, independente de qual governo é. Essa opinião ela não muda de 4 em 4 anos. É fundação de estratégia.
Eu não gosto dessa ideia de ter meu dinheiro sendo muito pilotado pelo governo. Claro que o único investimento que está totalmente despilotado do governo é se você estivesse investindo fora. Mas existem investimentos com maior ingerência governamental e outros com menor ingerência governamental. Eu não gosto da ideia de ter uma grande percentagem em algo com muita ingerência governamental. Eu não tenho essa coragem. Bom, o assunto está gerando bons comentários e debates aqui, ó. Primeiro... Ué, cadê? Aqui, ó, Oliveira Júnior. Oliveira Júnior é nome famoso, né? De comentarista esportivo. Se falasse em Mbappé, ficaria mais difícil de responder. Sim, sem dúvida. E aí, nesta mesma linha, o Gustavo Noronha disse que ó, só discordaria do Arthur, que tem que ser pré-fixado. Então, não foi o que eu quis dizer. De fato, eu concordo totalmente com você, tá, Gustavo? A parte pré só fica segura no longo prazo com o IPCA pós-fixado ao lado. Imagina pagar 10% no longo prazo e a inflação irá 11%. Concordo totalmente com você, que bom que você pôs esse comentário, porque é sinal que eu não me fiz entender corretamente. É que o Tesouro IPCA, para longo prazo, a gente tem que ter Tesouro IPCA. IPCA mais X% ao ano. E essa parte X% ao ano é pré-fixada, mas concordo com você. E o Bruno está dizendo que ele considera que a Selic é uma proteção contra a inflação, sim, só que você tem um delay entre a alta da inflação e o ajuste dos juros. Eu faço essa pergunta e como uma provocação em muitas aulas quando tem esse assunto, e de forma geral eu concordo com você, mas lembra que a inflação é um fenômeno praticamente natural, a inflação acontece, e o juro é uma decisão de um comitê, e existem épocas em que o juro fica por muito tempo sem mudar, e a inflação está mudando o tempo todo. Então, sim, eu concordo com você no seguinte, em condições normais, o que se espera é que o CDI ou a Selic tenha embutido a inflação e mais um prêmio. Tá? Só que este prêmio, ele oscila bastante ao longo do tempo. Né? Quantas vezes a gente viu, como agora, recentemente, há quanto tempo a Selic ficou em 14,25? E a inflação? A inflação subiu, depois caiu, depois subiu. Então, essa gordura ela vai aumentando, diminuindo, tem um efeito sanfona lá. Mas, sim, mais para o curto prazo, eu concordo com você, para o longo prazo, eu acho sempre muito arriscado a gente estar simplesmente pós-fixado. Vai que um dia esse país entra no eixo, a gente tem juro baixo por longuíssimo prazo. Bom, vou colocar aqui o link do Cara a Cara. Se é a primeira vez que você está acompanhando ao vivo Fatos Relevantes, esse link que está aparecendo aí no chat, você pode clicar para entrar aqui na live comigo, com o Nod, fazer a sua pergunta, dar o seu comentário, a sua opinião. O espaço é livre e aberto para todo mundo.